Me fala a verdade, você é um daqueles administradores que adotam a política de estimação? Aquela política que você aplicou lá quando criou seu anúncio e deixou de lado, nunca deu muita bola para ela. Deixa eu te falar uma coisa. Sabia que, assim como o preço da diária e as avaliações, por exemplo, a política é uma das configurações mais importantes do seu anúncio para a tomada de decisão dos hóspedes na hora de reservar uma estadia? Na aula de hoje eu vou destrinchar tudo o que você precisa saber sobre política e também te ensinar uma técnica para você aplicar a política que mais vai trazer resultado para a sua hospedagem. Então vamos lá? Na aula de hoje a gente vai ter a seguinte estrutura. Primeiro a gente vai falar sobre o contexto, os pontos que você precisa saber, os pontos de partida sobre política. Depois eu vou te trazer os benefícios da política, o que ela traz de vantagem para o seu negócio, que poucas pessoas sabem. E eu vou fazer umas perguntas para tirar um pouco da zona de conforto, para provocar no bom sentido. Quais motivos você estabelece a política que você tem? Eu vou te falar umas perguntas que você precisa responder para aplicar uma política mais coerente, que traga mais resultado. Eu vou te ensinar a técnica da gangorra. Essa técnica te permite escolher a política que vai trazer mais resultado para o seu acomodação, através dessas perguntas que eu vou te fazer. Depois eu vou falar os maiores erros que as pessoas cometem na hora de escolher política e também o que mais você tem que fazer, se preocupar no momento de escolher uma política adequada para a sua acomodação. Os dois recados que eu preciso dar aqui. Todo o conteúdo que eu gravo, os vídeos que eu faço para você, ele tem como objetivo aumentar o faturamento do seu negócio, da sua hospedagem, e a política é uma configuração, um elemento fundamental nisso, tá? Ou também o objetivo que eu tenho é que você consiga mais avaliações nota máxima dos clientes, ou 5 estrelas, ou nota 10, depende da plataforma. E esse conteúdo não foge disso. Você vai ver só como essa técnica da gangorra vai te ajudar a melhorar os seus resultados, tá bom? Segunda coisa é o seguinte, gente, o que eu peço? Curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal, porque dessa forma você me ajuda, a levar esse conteúdo que eu estou dizendo de graça, você não está pagando nada para ver isso daqui, a mais pessoas, a mais administradores, mais anfitriões, tá? Eu te ajudo com esse conteúdo, você me ajuda fazendo isso que eu te pedi, combinado? Então qual o primeiro ponto, o ponto de partida aqui da nossa aula? Sobre política. Aqui são os pontos que é legal a gente ter o contexto para a gente começar a desencadear o raciocínio e você entender com mais clareza aonde eu quero chegar. Primeiro ponto é o seguinte, quando a gente fala de política, tem pessoas que chamam de política de cancelamento, tem pessoas que chamam de políticas de reserva, enfim, eu estou chamando aqui de política, tá? Qual que é o primeiro ponto? A política é uma parte da estrutura do anúncio. Quando você vai criar um anúncio para divulgar sua acomodação, sua pousada, seu imóvel por temporada, seu chalé, sua chácara, seja o que for, você tem um anúncio que tem uma estrutura básica. O que é a estrutura básica de um anúncio? São as fotos, é o título, são as avaliações, se tiver. Aliás, a avaliação nem é tão básica assim, mas faz parte da estrutura de um anúncio, mas não é básico. As regras, o endereço, as amenidades que você oferece. Esses elementos são estrutura básica. Sem isso, o anúncio não pode existir. E a política faz parte, dessa estrutura básica. Ou seja, sem política, em teoria, um anúncio nem vai ao ar. Você é obrigado a escolher uma política, porque é através dela que você decide qual é o ônus do risco de cancelamento. Henrique, muito bonito, né? A palavra ônus. Olha, o que isso significa? Significa o seguinte, o cancelamento de uma reserva pode acontecer por alguns motivos. Pode ser um imprevisto, pode ser uma mudança de plano, pode ser que o hóspede conseguiu uma condição, um preço melhor em outro lugar. Pode ter alguns motivos para isso. Alguns motivos fogem do controle tanto do proprietário da hospedagem quanto do hóspede que está reservando. E aí a política é exatamente quem vai pagar, quem vai ter o ônus do cancelamento da reserva, tá certo? Então a política serve para isso. Se tiver um imprevisto, se eu precisar cancelar, quem que vai arcar com isso? Então é aí que entra a política, tá certo? Então essa é a função da política. Esse é o objetivo que a política existe. No caso de um cancelamento ou não comparecimento de uma reserva, quem vai arcar com isso, tá certo? E a terceira coisa aqui que é importante você saber sobre a política, que a gente vai começar a aprofundar mais aqui na aula. A política pode parecer que não. Muitas pessoas, principalmente as que estão começando, que é muita informação, pode não ter um olhar crítico sobre a política, a forma que ela pode impactar o seu anúncio e o seu negócio. Mas
que é importantíssimo você saber o seguinte: a política tem um impacto direto e indireto no resultado do seu negócio. E por que eu estou falando direto e indireto? Qual que é o impacto direto? Você concorda comigo que, pensa o seguinte cenário: você tem a acomodação A e a acomodação B. E vamos fingir, apesar disso na prática ser impossível, só como forma didática aqui, que a acomodação A e a acomodação B são idênticas, tudo igual. Mas a acomodação A tem uma política mais flexível que a acomodação B. Você concorda que o hóspede, o cliente, na hora de reservar, vai optar pela acomodação que tem uma política mais flexível? Porque isso é melhor para ele? Isso daí é lógico, certo? É óbvio, inclusive. Seu anúncio fica mais atrativo, fica mais persuasivo para o seu hóspede reservar. Então, ó, isso a gente pode colocar aqui, ó, atratividade do anúncio. Porque com uma política mais adequada, seu anúncio fica mais persuasivo, fica mais atrativo para o cliente, tá certo? Isso é o que eu chamo de um impacto indireto, tá? Porque o cliente pode tomar a decisão de acordo com a forma que você configurou. Vamos agora para o coronavírus. O que aconteceu com o coronavírus? Foi um momento de incerteza, muitas reservas foram canceladas, porque teve muita restrição de viagem, muitas fronteiras fecharam, e aí, naturalmente, muitas reservas aconteceram, como eu acabei de falar. Beleza, o que aconteceu? Como é um momento de incerteza, se as pessoas não sabiam que se poderiam viajar, elas deixaram para fazer a reserva em cima da hora, ou seja, a janela de reserva ficou menor, mais curta. A janela de reserva, não sei se você sabe, é a diferença do dia da reserva para o dia do check-in, tá certo? Então a janela de reserva ficou para 2 dias, 1 dia, no mesmo dia. E por que eu estou falando isso? Porque as plataformas entenderam que para os clientes reservarem era super importante, assim, era fundamental ter uma política flexível. Porque sem uma política flexível, num momento como o do coronavírus, por exemplo, era praticamente impossível, não praticamente impossível, mas muito difícil do cliente reservar, porque é muita incerteza. Então o que as plataformas fizeram? As plataformas simplesmente projetaram, deram prioridade para os anúncios que tinham uma política flexível. A Booking falou explicitamente isso, coloca uma política de cancelamento de 1 dia, 2 dias. O Airbnb, mesma coisa. Então, isso é um impacto direto, porque quanto mais projetado você fica, quanto mais no topo você fica na página de pesquisa, maior a probabilidade de você conseguir uma reserva, tá certo? Estudos comprovam que os hóspedes, os clientes, na hora de reservar, não passam da primeira, quer dizer, poucos passam da primeira página. Então, quanto melhor posicionado, quanto melhor ranqueado o seu anúncio estiver, maiores as chances de conseguir uma reserva, tá certo? Então, ó, aqui, ó, se você tiver uma política adequada, o posicionamento do seu anúncio vai ser melhor, vai ser maior. E isso traz o quê? Mais reservas, tá certo? Por isso que eu tô falando. Nesse caso aqui, é indireto. Por quê? Porque a plataforma vai dar um posicionamento mais privilegiado para o seu anúncio, isso é um impacto direto, e provavelmente vai surgir mais reservas. E se surgir mais reservas, qual que é a consequência disso? Mais faturamento. Ou seja, uma política de cancelamento, política de reserva, política da acomodação, enfim, eu gosto de chamar de política, para ficar mais sucinto, uma política adequada, bem trabalhada, vai te dar mais atratividade para o anúncio, vai te dar um posicionamento mais privilegiado, um posicionamento melhor, possivelmente vai te trazer mais reservas, porque aqui tem um monte de outro fator que deve ser considerado, não é simplesmente visibilidade, é sinônimo de reserva, está muito correlacionado, está diretamente relacionado, mas não é sinônimo, e se traz mais reserva, naturalmente o faturamento maior. Então, aqui a gente está falando o quê? O que é a política? Por que ela existe? Qual é a função dela? Qual é o objetivo? E os benefícios que ela traz, tá certo? Então, esse é o ponto de partida dessa aula, até para você entender a relevância da política. A maioria dos anfitriões, quando criaram o anúncio, escolhe uma política, normalmente a que é melhor para eles, e deixam lá. Foi isso que eu chamei de política de estimação. Quando, na verdade, a política não deve ser tratada assim. A política deve ser tratada assim como as outras configurações do anúncio, como, por exemplo, o título. O título, eu sempre estimulo os anfitriões, os administradores, a trocarem o título para tornar o anúncio mais persuasivo de acordo com as condições. Pô, você tá no verão? Então valoriza a parte externa, valoriza a piscina. Ah, tá no inverno? Coloca a foto de um quarto mais aconchegante, de uma cama melhor arrumada. Ah, vai ter um evento na sua cidade, Oktoberfest, um Rock in Rio. Coloca alguma coisa que remeta isso na sua acomodação, que é favorável para o hóspede reservar por conta do evento. Então, por exemplo, o título, a foto de capa, a política, são configurações, o próprio preço também, são configurações
que eu estimulo que você altere para sempre deixar o seu anúncio o mais persuasivo possível. E não, você escolheu a política no dia que você criou o anúncio e deixou lá de lado. Não, porque a política, ela traz resultado para o seu anúncio, ela traz resultado para o seu negócio, ela traz faturamento, dinheiro para a sua acomodação. Então, tem que tratar a política com as outras configurações, tá certo? Então, beleza, a gente já falou aqui da estrutura, né, do que você precisa saber no ponto de partida e dos benefícios. Agora, o exercício que eu vou fazer com você é uma provocação, são algumas perguntas, porque eu quero te levar do ponto A para o ponto B. Eu quero transformar o seu ponto de vista com relação à política. Então, eu quero saber como que você pensa com a política hoje, tá? Qual é a forma que você enxerga ela e te mostrar outras coisas que você também deve levar em consideração para que você escolha a política mais apropriada para o seu negócio, para a sua hospedagem. Combinado? Então vamos lá. A pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: qual é a sua política? Digita aqui nos comentários, me conta. Qual é a política da sua acomodação nesse momento? E a segunda coisa que eu quero que você comente junto. Vamos lá. Quais critérios você utilizou para escolher a política que você aplicou na sua acomodação? Então, essa é a primeira coisa que eu preciso que você faça. Me diga aqui nos comentários qual é a sua política e qual o motivo que te levou a aplicá-la, tá? Isso vai ser importante porque depois que eu te explicar a técnica do efeito gangorra, vai te ajudar a repensar os motivos que te levaram a escolher e quem sabe você não se questiona se realmente é a melhor política para a sua acomodação, tá certo? Então vamos lá, agora é hora de eu te ensinar a técnica da gangorra. Gangorra você sabe bem, né? É aquele brinquedo de criança que normalmente uma senta na ponta, outra senta na outra e elas ficam lá se equilibrando, fazendo esse movimento. E eu trouxe a gangorra para essa aula, a ideia da gangorra, porque isso vai me ajudar muito a te mostrar o que você deve levar em consideração na hora de escolher sua política. Quer ver? Então vamos lá. Primeira coisa, eu quero que fique bem visual isso para você. E eu não sei se você sabe, mas a Camila sempre me dá uma força na hora de fazer a arte. Então essa gangorra aqui foi ela que fez pra mim. E aí a gente tem que ponderar, tá? A gente tem os dois lados da gangorra. De um lado da gangorra, a gente vai ter aqui, ó, a política, tá bom? A política que você vai escolher. Então, esse lado aqui são as políticas. Aqui é a política flexível, essa é a política moderada e essa é a rigorosa. Do outro lado da gangorra, vou chamar de fatores. Esses são os fatores que você deve levar em consideração na hora de aplicar a política. E quais são os 3 fatores ali, ó, que eu coloquei? 1, 2, 3. São esses daqui. Primeiro fator é o momento. Qual é o momento que você está no seu negócio? Você começou agora? Você já está há 1 ano? Você está 3 anos, 5 anos anunciando? O momento é importante, tá? Você já vai entender por quê. Qual é o objetivo de negócio? Tem pessoas que, assim como eu, como no caso do seu caso, o objetivo é maximizar o faturamento, é conseguir trazer mais retornos para os proprietários e para o negócio. Então esse é o objetivo, maximizar o faturamento. Mas tem pessoas, administradores, que o objetivo pode ser pagar as contas. Cada pessoa, cada administrador pode ter um objetivo próprio, específico. Tá? No meu caso, como eu sou um negócio, é conseguir rentabilizar ao máximo, mas não necessariamente esse é o objetivo de todas as pessoas. Mas isso vai ser importante na hora de você escolher sua política, tá? E por fim, a performance. Performance é o quão bem está o seu anúncio. Ele está atrativo, ele está conseguindo reservas, ele está realmente bom, está performando bem, as plataformas já estão dando projeção, os hóspedes estão reservando. Ah, mas Henrique, como eu vou saber? Calma, eu trouxe uma métrica que já vai matar isso pra gente. Eu até coloquei o nome da métrica aqui, ó, janela de reserva. Por que janela de reserva? Porque os anúncios bem trabalhados tendem a estar mais reservados. Então, se, por exemplo, vamos supor o seguinte, nós estamos no mês de agosto. Já pensou se seu anúncio, no início de agosto, já está com agosto todo cheio, setembro todo cheio? Isso é um bom sinal. É óbvio que a gente tem que levar outras coisas em consideração. Mas assim, via de regra, é um bom sinal, tá? Se ele já está com um calendário, com um horizonte já reservado. Então, a janela de reserva é um termômetro, é um dos termômetros, mas para simplificar, eu trouxe ele aqui nesse caso, que vai dizer pra gente como que tá indo a performance do anúncio, tá bom? A performance do anúncio, aqui para simplificar, eu coloquei a jornada de reserva. Então, é o seguinte, pro efeito gangorra, para você tomar a decisão de qual política aplicar no seu anúncio, na sua comunicação, você precisa levar em consideração qual momento você está, qual o seu objetivo e a sua performance, que aqui, para simplificar, como eu falei, vamos considerar a janela de reserva.
Mais uma vez, janela de reserva é a diferença do dia da reserva pro dia do check-in. Ah, beleza, Henrique. Teoria tá show, parece fazer sentido, parece que tá indo bem. Mas e aí a prática? Como que funciona? Eu quero ver. Então vamos lá, vamos para exemplos práticos, tá bom? Para começar, eu coloquei as perguntas que é bom você se fazer antes de escolher a política, tá bom? Primeira pergunta, qual momento, fase estou? É como eu falei, se você está começando, se você já está há alguns anos, né, administrando imóvel de temporada, administrando a pousada, você primeiro tem que fazer uma leitura da sua fotografia atual, tá? Segunda coisa, seu objetivo, como eu falei, aonde você quer chegar? Você quer pagar as contas, você tem um valor definido como proprietário, você quer o máximo de rentabilidade possível. Terceiro, como está a performance do seu anúncio, que é o que a gente acabou de falar aqui da janela de reserva. Então você se faz essas 3 perguntas, anota aí, tira um print. Se tirar um print, coloca nos stories, marca o Micasso Casa pra gente compartilhar esse conhecimento, que isso daqui vale ouro pro seu negócio. Então vamos lá, vamos continuar. Eu coloquei aqui 2 exemplos para ilustrar. 2 exemplos é o seguinte. Vamos supor que eu comecei faz 2 meses, então estou no início, provavelmente não estou muito bem avaliado ainda, muito bem avaliado no sentido de não ter muitas avaliações, a plataforma está entendendo se eu faço um bom trabalho ou não. Só que vamos lá, o meu objetivo é o máximo de faturamento. Eu quero rentabilizar o máximo que eu puder. E vamos colocar que, a janela de reserva está 2 dias, ou seja, as reservas que chegam para mim são de intervalo de 2 dias. A reserva para hoje vai entrar daqui a 2 dias, ou seja, é uma janela de reserva curta. Nesse cenário que eu acabei de começar, tem uma janela de reserva curta e eu quero faturar, você concorda comigo que, por exemplo, nesse exemplo 1, uma política rigorosa não iria ajudar muito? Porque eu acabei de começar, provavelmente meu anúncio não está muito bem posicionado, a janela de reserva está curta. Nesse cenário, a política flexível, no máximo uma moderada, não faria mais sentido? Porque eu quero deixar o anúncio mais atrativo. No meu início, eu estou mais preocupado com coletar boas avaliações do que propriamente ganhar dinheiro. Então, como nesse cenário eu estou começando, eu preciso mostrar para a plataforma, né, que eu faço um bom trabalho, que os clientes que ali ficam satisfeitos, têm boas experiências. Nesse cenário, o que eu vou fazer? O que eu, no caso do Henrique, faria? Colocaria uma política flexível, de repente uma moderada, dependendo ali se for um imóvel bem trabalhado, todo decorado, bonitão, de repente eu botar uma moderada. Mas não faz sentido eu botar uma rigorosa, porque para esse começo de trabalho, eu preciso conseguir mais reservas, eu preciso deixar o anúncio mais atrativo, mais forte, mais persuasivo para o cliente reservado. E uma política mais flexível atenderia melhor esse meu objetivo inicial, tá certo? Então, nesse exemplo 1, faz mais sentido uma flexível, dependendo do padrão do imóvel, das fotos, da qualidade, uma moderada, eu consideraria. Então, o que a gente tem no cenário 2, nesse segundo exemplo que eu coloquei aqui? Vamos supor que a fase, né, o momento que o anúncio, a acomodação já são 2 anos já está 2 anos na plataforma. Teoricamente, isso já é tempo suficiente para a plataforma entender se está indo bem ou se não. E se você fizer aquele exercício de comparar 2 anúncios idênticos, mas um que, por exemplo, está mais tempo, um que está menos tempo, o que está mais tempo tende a ter uma projeção melhor, tende a ter mais avaliação, a plataforma tende a projetá-lo melhor do que um que está menos tempo, tá? E aí, o que mais? Qual o seu objetivo? Nesse cenário aqui, o objetivo é pagar as contas. Cada pessoa tem sua pretensão, cada pessoa, cada administrador, cada anfitrião. Nesse daqui, vamos supor que eu tenho um imóvel, eu só quero pagar as contas, já estou feliz. Beleza, pagar as contas. Às vezes a pessoa administra a distância, é mais difícil, enfim, ela só quer pagar as contas ficando 0 a 0. Direito dessa pessoa, tá bom. E se ela já tem uma janela de reserva de 10 dias, ela pode se dar ao luxo de colocar uma política mais rigorosa. Porque se ela botar uma mais rigorosa, provavelmente, se a pessoa cancelar, ela não vai ter dor de cabeça, ela vai ter tempo suficiente de conseguir uma outra reserva e, nesse caso, atende bem o objetivo, tá? Porque, ao mesmo tempo que a política rigorosa pode afastar alguns hóspedes de realizarem reserva, o fato dela ter uma janela de reserva de 10 dias, isso dá uma segurança maior para essa acomodação, entre aspas, porque a janela de reserva, como eu falei, é um bom termômetro que aquela acomodação, aquele anúncio tá com uma boa procura, porque ele está sendo reservado com antecedência. Por isso que a janela de reserva é um bom indicador para entender o quão bem o seu anúncio está performando. E o fato de estar 10 dias é um sinal forte que aquela acomodação tem alguma procura, tá certo? Então, nesse cenário, faz sentido sim ela adotar uma política mais rigorosa, porque essas configurações se encaixam, né, nesse tipo de política. Então, nesse exemplo 2, faz mais sentido
tem uma política rigorosa, por conta da conjuntura desses três fatores. E aí, deixa eu te explicar isso, deixa eu te mostrar mais visualmente, para facilitar um pouco a compreensão. É o seguinte, nós temos 3 fatores aqui. Eu vou apagar as setas, tá? A tendência aqui é a seguinte: qual momento, fase estou? Então, quanto mais tempo o seu anúncio está no ar, maior vai ser essa seta, vai ser esse peso. Vamos pular para a terceira, você já vai entender por quê. Quanto melhor a performance, quanto mais trabalhado, quanto maior a janela de reserva, vamos supor que você já está com uns 30 dias ocupados, como a gente falou antes. Então, ó, essa seta também vai ser maior. Então, por um momento, vamos só esquecer essa 2 aqui. A tendência é, quanto mais tempo você anuncia e quanto melhor você estiver performando, maior vai ser essa seta e mais você vai poder ser rigoroso na política. Porque essas setas dão mais peso, dão mais força para o seu anúncio, tornam eles mais persuasivos para reservar, tá? Então, essas setas são maiores. Só que agora é o seguinte, no caso do objetivo, eu tenho que fazer uma ponderação. Por quê? Quanto mais você quer rentabilizar o seu anúncio, em teoria, na prática também, né? O seu anúncio se torna mais vantajoso quando a política é flexível. Então é o seguinte, quanto mais flexível for sua política, quanto mais você quiser rentabilizar, que as pessoas façam a reserva, você vai conseguir isso com mais facilidade quando a política for mais flexível. Então, na verdade, o objetivo é o seguinte, a seta é o contrário, a seta faria mais sentido assim, ó. Aqui é o 2. Aí, ó, qual é o meu objetivo? No caso, uma outra pergunta que eu poderia falar é o quanto eu quero maximizar o meu faturamento. Eu quero maximizar muito? Eu quero ter o máximo de faturamento, então essa seta vai ser menor. Ah, não, eu não quero, eu quero só pagar as contas. Então, essa seta vai ser menorzinha, vai ser mais fraca. Esses 3 fatores que você tem que pesar, colocar aqui na gangorra, eu ia falar na balança, mas é na gangorra, para saber qual é a política mais ideal para você, tá certo? Eu só preciso fazer uma ponderação que é o seguinte, eu não estou falando que se você quiser o máximo de faturamento, maximizar o que puder, trazer mais rentabilidade proprietária para acomodação para anúncio, você não pode usar política rigorosa. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é, a política flexível tende a ser mais atrativa que uma política rigorosa. Então, se o seu anúncio tem uma política flexível, ele tende a dar mais resultado que o mesmo anúncio que tiver rigorosa, porque o hóspede, na hora de reservar, prefere uma flexível, tá certo? Mas o que acontece é o seguinte, se esse primeiro fator, se você já está um tempão anunciando, você está com uma boa performance, uma janela de reserva relativamente já considerável, você pode sim aplicar a política rigorosa, que isso provavelmente vai trazer resultado para você, tá? Na minha opinião, só não vai trazer o tanto resultado que traria uma política flexível, tá? Então, essa é a técnica da gangorra, você levar em consideração esses 3 fatores, essas 3 forças que vai te falar se você pode a flexível, a moderada e a rigorosa. Se você fizer um balanço dessas 3 forças, você vai conseguir tomar uma decisão que traga mais resultado para o seu negócio, tá? E aí você pode fazer algo nesse sentido. Quanto tempo eu estou anunciando? Estou há 6 meses, 1 ano. Não, beleza, mas as reservas estão chegando muito próximas, ou as reservas já estão chegando com alguma antecedência. Você tem que ter essas informações que só dependem de você. E aí você tem que traçar o objetivo, porque todo mundo trabalha com objetivo, certo? Com esses 3 fatores fica mais fácil de você decidir, tá? Fica mais lógico, você tem um critério sólido. A política reembolsável é mais complicada. Por quê? Uma reserva pode ser cancelada por vários motivos. Dentre esses motivos, tem o que chama imprevisto. Imprevisto, às vezes, é um voo cancelado, é uma condição climática que o avião não pode sair, as estradas interditadas, às vezes o hóspede ficou doente, não pode viajar. Enfim, às vezes teve uma mudança de plano, coisa de trabalho, pode ter N motivos. Se você bota uma política não reembolsável, você está colocando todo o ônus do cancelamento para o hóspede. E é muito improvável que ele queira reservar. A não ser que você tenha uma acomodação extraordinária, uma acomodação muito procurada, muito demandada, que muitas pessoas queiram ficar e aí aceitem qualquer condição para ficar lá. Mas, via de regra, é improvável que você consiga ter bons resultados com a política não reembolsável, tá certo? A não ser que seu anúncio, sua acomodação seja muito fora da curva, o que não é a maior parte dos casos, tá certo? Então, beleza. Então, aqui você já entendeu a técnica da gangorra, os fatores que você
tem e deve levar em consideração na hora de estabelecer sua política, e aí você mede essas forças e você usa esse balanço, essa gangorra para definir a sua política. E agora a gente vai para os principais erros e o que você deve fazer. Quais são os principais erros na hora dos administradores e anfitriões estabelecerem as políticas de suas acomodações? Até rimou, viu? É o seguinte, o primeiro erro é a maioria não atualiza. Por que não atualiza? Porque não tem essa visão que a política é uma das partes fundamentais, básicas do anúncio e que deve ser usada para deixar o anúncio, a acomodação mais atrativa. Não é uma coisa que tem que ficar para sempre estática. Mais uma coisa para eu configurar. Não, a política tem que ser usada a seu favor, a favor do seu negócio, da sua acomodação. Porque a política, o que acontece? O anúncio tem muitas variáveis que estão amarradas, que estão entrelaçadas. Se você conseguir trabalhar bem elas em conjunto, você torna o seu anúncio mais atrativo. Como eu falei, o título, as fotos, a foto de capa, né, a descrição do anúncio, o preço, as avaliações, a política, tudo isso ajuda o seu anúncio a ter mais projeção, a ser mais reservado. E a política não foge dessa regra. Muito pelo contrário, o melhor exemplo que eu posso te dar é o coronavírus, que as plataformas, como eu te falei, projetavam mais os anúncios com as políticas mais flexíveis e não necessariamente com os preços mais caros ou mais baratos. Então você entende que a política é um fator muito levado em consideração na hora de reservar. Não é à toa que as plataformas privilegiam as mais flexíveis, tá? Outra coisa, tomar a decisão sem critério. Foi por isso que eu te perguntei qual o critério que você usa para tomar a decisão da política da sua acomodação. Tá? Então a maioria dos anfitriões, dos administradores de pousadas que eu já conversei, não tem critério, gaguejam, falam que tomam a decisão baseada no feeling, olhou umas outras acomodações no redor, enfim, dá para ver que não tem critério definido. Aqui eu estou trazendo 3 critérios para você, concretos, sólidos, que você pode mensurar e aplicar no seu negócio, tá? Que fazem sentido. Outra coisa, não registrar a informação das reservas. Como você vai saber, por exemplo, a sua janela de reserva se você não anota? Gente, eu canso de conversar com alguns administradores que não registram as reservas. Quantas reservas receberam, o valor de cada reserva, o dia de entrada, o dia de saída, o dia que recebeu a reserva para saber a janela de reserva. Janela de reserva é um dos indicadores mais importantes para o negócio. Olha a relevância da janela de reserva. Me diz, você sabe responder qual é a sua janela de reserva? Qual é a antecedência média das reservas que você recebe? Porque é o que eu estou te falando, quanto maior for isso, é um bom termômetro que você está fazendo um bom trabalho ou não, tá certo? Então, muitos administradores nem registram, controlam, colocam as informações das reservas que eles recebem em alguma planilha, em algum lugar. Isso é importante, porque através dessas informações você pode tomar decisões que vão mudar o rumo do seu negócio. Você já entendeu os principais erros, né? São esses 3. O que você deve fazer? Primeira coisa, utilizar a técnica do efeito gangorra, levar em consideração esses 3 fatores, esses 3 pesos na hora de estabelecer sua política, tá? Segunda coisa, combinar política. Isso é sensacional. Quando você combina política, você consegue transferir o ônus do cancelamento para o hóspede. Em vez do risco do cancelamento ficar no colo do anfitrião, do proprietário, do administrador da pousada, você consegue colocar no colo do hóspede. Como? No Airbnb, por exemplo, você pode escolher uma política moderada, flexível e colocar uma outra política, a não reembolsável, que você cobra 10% mais barato, mas se ele cancelar, não vai ter o dinheiro de volta. E aí ele vai ter que tomar essa decisão. Pago mais caro com uma política mais flexível ou pago mais barato com uma política que não vai devolver meu dinheiro? Então, se você usa essa estratégia, que eu super recomendo, isso tende a ser bom para você, porque o cliente, o hóspede, tem que tomar decisão ali. Em algumas plataformas isso é possível, em outras não. Quando for possível, usa a seu favor. Combinado? Última coisa, você tem que revisar e analisar as informações periodicamente. Por quê? A janela de reserva muda, o coronavírus mudou toda a dinâmica do negócio, as pessoas ficam mais tempo nos imóveis, nas pousadas, as pessoas reservam com menos antecedência. Então você tem que ficar de olho nessa dinâmica do mercado para tomar as melhores decisões para o seu negócio. Por mim, pela maioria dos anfitriões, a gente vai adotar a política rigorosa. É mais confortável, é mais segura para a gente. Mas será que é ela que mais traz resultados para o nosso negócio? Sou capaz de dizer que não, por esses motivos. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ficar de olho e acompanhar as métricas do seu negócio, os indicadores de mercado, para tomar as melhores decisões. Eu estou aqui para te ajudar, para abrir seu olho, para te dar um novo ponto de vista, para você tomar suas decisões com base em dados, em fatos, em números. Porque é isso que vai trazer mais resultado para o seu negócio. Então, se você gostou desse vídeo, desce o dedo no like,
compartilha com alguém que você sabe que vai ajudar no negócio. Você me ajuda divulgando esse material e eu te ajudo com as informações que eu te passei aqui, tá? Então, até a próxima aula e um grande abraço do Henrique.